Oiê, eu sou a Júlia e hoje é dia de cultura. Nessa sexta, vamos conversar sobre o renascimento cultural, suas características, principais nomes e consequências. Antes de chamar o episódio de hoje, gostaria de pedir que siga o podcast no Instagram e curta nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as nossas novidades. Então fique atento para não perder nada. Também não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos episódios futuros, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua comigo depois da vinheta! O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político surgido na Itália do século XVI e que se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Era inspirado nos valores da antiguidade clássica e foi gerado pelas modificações econômicas. Ele também reformulou a vida medieval e marcou o início da Idade Moderna. O termo Renascimento foi criado no século XVI para descrever o movimento artístico que surgiu um século antes. Posteriormente, acabou designando as mudanças econômicas e políticas do período também, e hoje em dia é muito contestado. Afinal, as cidades nunca desapareceram totalmente, e os povos também não deixaram de comercializar entre si e nem de usar moeda. Houve sim uma diminuição dessas atividades durante a Idade Média, mas podemos observar, no entanto, que na Península Itálica, várias cidades como Veneza, Florença, Roma, entre outras, se beneficiaram do comércio com o Oriente. Essas regiões se enriqueceram com o desenvolvimento do comércio no Mar Mediterrâneo, o que deu origem a uma rica burguesia mercantil. A fim de se afirmarem socialmente, esses comerciantes começaram a patrocinar artistas e escritores que inauguraram uma nova forma de fazer arte. E a igreja e a nobreza também foram mecenas de artistas como Michelangelo, por exemplo. Sobre a cultura renascentista, posso destacar 5 aspectos muito marcantes. O primeiro, racionalismo. A razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento, e que tudo podia ser explicado por ela e pela ciência. No caso do cientificismo, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Já em relação ao individualismo, o ser humano buscava afirmar a sua própria personalidade, mostrando seus talentos, atingindo a fama e satisfazendo suas ambições, através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. O antropocentrismo também é um aspecto bastante marcante. Colocava o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. Quanto ao classicismo, por fim, os artistas buscavam sua inspiração na antiguidade clássica greco-romana para fazer suas obras. Você já ouviu falar no humanismo renascentista? O humanismo foi um movimento de glorificação do homem e da natureza humana que surgiu nas cidades da Península Itálica em meados do século XIV. O homem, a obra mais perfeita do Criador, era capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza. Por isso, os humanistas buscavam interpretar o cristianismo, utilizando escritos de autores da antiguidade, como Platão. Mas a religião não perdeu importância não, só que ela foi muito questionada, e daí surgiram novas correntes cristãs, como no caso do protestantismo. O mesmo aconteceu com o estudo dos textos antigos, que despertou o gosto pela pesquisa histórica e pelo conhecimento das línguas clássicas, como no caso do latim e do grego. Dessa maneira, o humanismo se tornou referência para muitos pensadores nos séculos seguintes, como os filósofos iluministas do século XVII.
No campo literário, o Renascimento deu origem a grandes gênios da literatura, entre eles Dante Alighieri, escritor italiano, autor do grande poema Divina Comédia. Também é preciso citar Maquiavel, autor de O Príncipe, obra precursora da ciência política, onde o autor dá conselhos aos governantes da época. Certamente você já ouviu falar em Romeu e Julieta. Quem o escreveu foi Shakespeare, considerado um dos maiores dramaturgos de todos os tempos. Ele abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões, pessoais, sociais e políticas. Escreveu comédias e tragédias, como essa, O Romeu e Julieta, Macbeth, A Megera Domada, Otelo e várias outras. Não podemos deixar de fora a obra Dom Quixote, uma crítica contundente da cavalaria medieval, escrita pelo autor espanhol Miguel de Cervantes. Luís de Camões também teve destaque na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do grande poema épico Os Lusíadas. Na esfera artística, os principais nomes são Leonardo da Vinci, matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor. Ele foi o estereótipo do homem renascentista que domina várias ciências e, por isso, é considerado um gênio absoluto. Suas obras-primas são A Mona Lisa e A Última Ceia. Rafael Sanzio foi um mestre da pintura e famoso por saber transmitir sentimentos delicados através de suas imagens de Nossa Senhora. Uma de suas obras mais perfeitas é a Madonna do Prado. E quem nunca ouviu falar em Michelangelo, não é mesmo? Foi artista italiano cuja obra foi marcada pelo humanismo. Além de pintor, era um dos maiores escultores do Renascimento. Entre suas obras se destacaram a Pietà, Davi, a Criação de Adão e o Juízo Final. Também foi o responsável por pintar o teto da Capela Sistina. O Renascimento foi marcado também por importantes descobertas científicas, notadamente nos campos da astronomia, da física, da medicina, da matemática e da geografia. O polonês Nicolau Copérnico negou a teoria geocêntrica defendida pela Igreja, ao afirmar que, abre aspas, a Terra não é o centro do universo, mas simplesmente um planeta que gira em torno do Sol, fecha aspas. Galileu Galilei descobriu os anéis de Saturno, as manchas solares e os satélites de Júpiter. Perseguido e ameaçado pela Igreja, Galileu foi obrigado a negar publicamente suas ideias e descobertas. Na medicina, os conhecimentos avançaram com trabalhos e experiências sobre circulação sanguínea, métodos de cauterização e princípios gerais da anatomia. Mas todas essas inovações que falei só foram possíveis graças ao crescimento comercial que houve na Idade Média. Quando as colheitas eram boas e sobravam alimentos, eles eram vendidos em feiras itinerantes. Com o incremento comercial, os vendedores passaram a se fixar em determinados locais, que ficaram conhecidos como burgos. Assim, quem morava num burgo foi logo chamado de burguês. Nas feiras, era mais fácil usar moedas do que o sistema de trocas, mas como cada feudo tinha sua própria moeda, ficava difícil saber qual era o valor correto, e dessa maneira surgiram pessoas especializadas na troca de moedas, câmbio, outras em fazer empréstimos e garantir pagamentos, e que é a origem dos bancos. Então, o dinheiro passou a ser mais valorizado do que a terra, e isso inaugurou uma nova forma de se pensar e de se relacionar na sociedade, onde tudo seria medido pela quantidade de dinheiro que custava. Espero que tenha gostado e conto com você no próximo episódio do Cultura. Bons estudos e até mais!